Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 21, 28 ao 32. Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que pensais disto? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Na verdade, eu vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e vós não crestes nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram nele. E vós, vendo isto, não vos arrependestes depois para crerdes nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos aí esta bonita reflexão de Jesus no Evangelho de Mateus, falando então com os sacerdotes e com os anciãos. Quando eu leio esta passagem, eu sempre me lembro do que dizia São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim. Ele dizia que cristão é aquele que ouve a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e a põe em prática, tenta vivê-la. E é disso que Jesus está falando aqui. Primeiro ele cita então o exemplo desses 2 filhos. O primeiro falou para o pai que não queria ir trabalhar, não queria ir fazer aquilo que o pai estava lhe pedindo. Depois mudou de ideia e acabou obedecendo. E o segundo aceitou de pronto a missão, o trabalho que o pai estava lhe incumbindo, no entanto não foi. Esta atitude do segundo filho é aquilo que nós chamamos de hipocrisia no nosso tempo. As pessoas que falam, que fazem, que têm determinada atitude, mas não têm. Está ligado até mesmo à mentira. Então, este segundo filho, ele só falou. O pai pediu que ele fizesse algo e ele disse: ok, vou fazer, sem problemas. No entanto, a sua atitude não correspondeu. E aí Jesus parte então do exemplo desses 2 filhos, um que faz, que ouve, que mesmo que num momento expresse contrariedade, tenha dificuldade de aceitar, dificuldade de obedecer, mas num segundo momento reflete melhor e acaba então agindo de acordo com aquilo que está no seu coração, que é a obediência, que é a vivência, enfim, daquilo que o Pai lhe pede. E aí, no segundo momento, Jesus passa então para esta outra situação. E ele falando então aos sacerdotes e aos anciãos, diz: olha, os publicanos, que são os cobradores de impostos, do tempo de Jesus, e as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no caminho do reino de Deus. A que ponto Jesus quer chegar com essa comparação, Não é simplesmente a atividade dessas pessoas que talvez ponha-as fora do reino de Deus, fora da salvação. Mas quem sabe o que está em seu coração, talvez aquela atitude exterior ali, ela não seja tão negativa, tão pecaminosa quanto a situação que eles vivem. Talvez no coração desses publicanos, dessas meretrizes, o amor de Deus esteja mais entranhado, as outras atitudes boas, a convivência, o restante da vida dessas pessoas pode ser muito mais adequado, muito mais alinhado ao reino de Deus do que desses anciãos do povo, do que desses fariseus, então, que estavam ali no templo o tempo todo, mas que talvez só viviam a palavra da boca para fora, só diziam: sim, Senhor, eu vou fazer, eu vou viver a tua palavra, mas no íntimo, mas na sua conduta, eles acabavam explorando os pobres, explorando os devotos, aqueles que iam ali ao templo. Quem sabe eles acabavam manipulando a própria lei, a própria palavra de Deus, em benefício próprio. Então era algo só da boca para fora, como aquele segundo filho, que prometeu que ia fazer, mas não fazia. E então Jesus compara, coloca aí
as meretrizes e os publicanos como o primeiro filho que, né, no seu exterior, na sua atividade talvez principal, naquilo que mais aparentava, que mais aparecia, eles não estavam de acordo com o pedido de Deus, com a palavra de Deus, com o mandamento de Deus, mas no geral, né, no seu coração e nas outras atitudes da sua vida, eles acabavam fazendo muito mais bem, agindo muito mais de acordo com Deus do que os anciãos, então, e os fariseus. Então, que nós possamos acolher essa palavra de Deus e pensar na nossa vida, como que são as nossas atitudes. Porque talvez Jesus esteja fazendo, olha, você pode ir à igreja, você pode ir à missa, você pode ir no encontro de oração, você pode participar de uma pastoral, mas é importante que você viva aquilo que eu estou lhe pedindo. Não somente da boca para fora, não somente exteriormente, não somente para mostrar para os outros, mas profundamente em cada gesto, em cada atitude no seu dia a dia. Um abraço, Deus abençoe você, Deus ilumine.